Boketov, Raverim, Racolo Beceda, como vocês vão? Hagerev Shabbat, uma ótima véspera de Shabbat para todos, tá? Sem mais delongas, vamos fazer a leitura aqui da nossa sexta e penúltima parte da nossa Parashá da Shavua, da nossa porção da semana, tá? Nós estamos aqui no capítulo 25. Vamos fazer a leitura aqui do versículo 39, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá. Ve'riamu, então o quê? Ve'riamu, e se empobrecer, ahirá e mal, teu irmão contigo, veninka, e for vendido lá, e for vendido a ti, né? Lotavod, não trabalharás, bo avodat aved, né? Ou seja, não trabalhará ele, né? Bo nele, trabalhar, ou seja, avodat aved, um trabalhador escravo, ou seja, no português ficaria basicamente assim. Então, se um irmão seu empobrecer e for vendido a você, né, você não fará ele trabalhar como fosse um escravo. Então, o primeiro versículo aqui da nossa porção, ela já trata justamente da questão de se um judeu, tá? O texto é bem claro, se um irmão teu, tá falando aqui do povo de Israel, se um irmão teu ele vier empobrecer, você vai fazer ele trabalhar para ti, não como um escravo, tá? Mas sim como um trabalhador, tá? Rashi ele já comenta aqui nesse primeiro versículo o seguinte: trabalho degradante, através do qual ele se vê como um escravo. Como, por exemplo, ele não deve lavar suas roupas para o balneário ou ajudá-la a calçar seus sapatos, tá? Isso aqui a Torá trata como se fosse um caso de serviço escravo. O que a Torá está falando aqui é justamente quando um judeu for vendido para outro, porque ele empobreceu, ele vai não ser vendido como escravo, ele vai trabalhar como fosse uma pessoa assalariada, tá? Vamos lá, versículo 40. Ele deverá ser como empregado ou residente. Ele trabalhará com você até o ano do jubileu. Acho que o versículo aqui ele é bem específico, né? Então, o que acontece? Ele vai ser como empregado, como um residente, né? Como um toshav, na verdade, como diz aqui o versículo, tá? E ele trabalhar com você até o ano do jubileu, tá? Eu não sei se vocês lembram aqui que tinha aquela questão do escravo, tá? Que a gente comentou em porções passadas, que dizia assim, a pessoa ela trabalha, tá? Para um judeu, no caso ali, durante a questão ali dos 6 anos. No 7º, ele era liberto, tá? Aí nós temos aquela questão justamente assim. Se ele gostava de trabalhar ainda, se ele amava o seu patrão, ele ele ia furar a orelha, né, no batente lá, e ele se tornaria ali um servo para ele permanente, tá? Então a Torá ela vem e fala aqui justamente que ele tem que trabalhar como fosse um empregado ou um residente e que no ano do jubileu ele teria que ser liberto, tá? Rashi ele faz um comentário aqui para nos ajudar e fala assim, ó. No caso aqui, você deve dar empregos dignos, como por exemplo, trabalhar na agricultura e artesanato e tratar-lhe como se fosse um dos seus assalariados. É isso que a Torá está dizendo aqui como um empregado, tá? A questão até o ano do jubileu, Rashi ele comenta assim, ou seja, se o ano do jubileu ocorrer antes dos 6 anos de escravidão, da sua escravidão, então o judeu deve libertá-lo. É como eu estou dizendo aqui, como eu acabei de dizer. Então tinha aquela lei em relação ao escravo, né, ao empregado, que no 6º ano ele era liberto, tá? Como o próprio versículo diz aqui, antes dos 6 anos da sua escravidão, tá?
Acho que eu falei o sétimo aqui, né? No sexto ano ele era liberto, desculpa. Então, o que acontece? Tinha essa lei em relação ao escravo, que ele trabalhava ali para o seu senhor durante 5, nos 6 anos ele era liberto, ele escolheria se ficaria ou não, furando a orelha no batente da porta. O escravo judeu, o servo judeu, não. Se porventura ocorrer, nesses 6 anos que ele tem ali como trabalho para o seu senhor, chegar o ano do Iovelo, o ano de jubileu, ele teria que ser livre, tá bom? Então ele e seus filhos sairão livres, como ele retornarão à sua família. Ele retornará à herança de seus ancestrais. Aqui tem uma pergunta que Irache ele comenta, né? Como assim? Então ele e os seus filhos sairão livres. Diz Rabi Shimon: se ele for vendido, quem vendeu os seus filhos? No entanto, a partir dessa passagem, aprendemos que o amo está obrigado a fornecer alimento para os filhos dele, tá? Isso aqui está no Tratado do Kedushin, na página 22a. Então, o que acontece? Se ele foi vendido, e ele foi vendido, né, como escravo, juntamente os seus filhos, eles têm, né, o servo, aquele que adotou ele ali como servo, para trabalhar para ele, né? Ele tem que também trazer o sustento para os seus filhos, tá? Então ele acaba pegando aquele judeu pobre como servo e os seus filhos também. Isso porque o povo judeu são meus escravos, a quem eu tirei da terra do Egito. Eles não devem ser vendidos como escravo. Aqui Irache também ele faz um comentário interessante. Ele fala assim, que Deus fala, primeiro o primeiro contrato é meu, eu tirei eles do Egito para serem meus escravos, tá? Então, antes de você tratar eles como seu escravo, lembre que primeiro eles são meus escravos, tá? Versículo 26. Você não sobrecarregará com o trabalho, pois você deve temer a seu Deus, tá? Tem uma explicação extensiva aqui de Irache sobre essa questão, né? Mas eu acho que o versículo ele é bem objetivo. Você não deve sobrecarregar ele com o trabalho, pois você deve temer a seu Deus. Eu vou falar assim com minhas palavras o que Rashi comenta. Rashi ele comenta o seguinte, que você não pode usar ele para fazer serviços que não tenha, como é que eu posso dizer, não tem um objetivo. A Rashi ele traz uma lista aqui, tá? Vamos ler. Por exemplo, não diga a ele, aqueça a bebida para mim, quando você não precisa dela, ou cave abaixo dessa videira até que eu volte, sabendo que você nunca vai voltar. Isso é o que o versículo está querendo dizer. Você não deve sobrecarregar ele com trabalhos que não têm propósito. Aquece para mim essa bebida, sendo que você não vai beber. Cava esse buraco para mim até eu voltar, sendo que você não vai voltar. Tá? Por isso o versículo diz assim, ó, pois você deve temer a seu Deus. O que isso está querendo dizer? Justamente, ainda que você pegue e fale, não, eu preciso que ele faça isso, eu preciso que ele aqueça a bebida. Eu preciso que ele cave esse buraco. A pessoa que está em volta, a gente já comentou sobre isso, ela não sabe se isso é verdade, se a pessoa realmente necessita daquilo. Mas o versículo vem falar, tema ao seu Deus, ou seja, Deus que sonda todos os corações dos seres humanos, ele sabe se realmente a intenção era boa ou ruim. Então, antes de você pedir para um servo seu fazer algo que você sabe que você não precisa daquilo, você justamente deve pensar que Deus ele sonda o seu coração e ele sabe, tá? Há um adendo meu aqui. Você vê como a Torá ela se importa, como ela tem essa intenção de você refletir dentro de você sobre atos que você vai fazer. Não só sobre atos que você vai fazer, como atos que você vai fazer em cima de outra pessoa, como de um empregado, por exemplo. Se realmente aquilo que você vai pedir para ele é necessário. Então você pense antes que Deus ele está sondando o seu coração, ele está sondando os seus pensamentos, tá? Então, ainda que ninguém esteja vendo, Deus está vendo o que você está fazendo, tá bom?
Versículo 44. O escravo e escrava que você terá. Você poderá adquirir escravos e escrava dentre as nações que estão próximas, tá? Então, o que acontece? Um escravo você pode ter desde que eles sejam dentre as nações que estão próximas. Aqui entra um adendo à questão que Irache ele também comenta, é verdade. Se aqui você estava, o Deus estava dando essas leis para o povo judeu que ia adentrar a terra de Canaã, e nós sabemos que ali existiam 7 povos, e a ordem de Deus para aqueles povos foi para que não ficasse nenhum deles naquela terra, então quem eram esses escravos que o povo judeu tomaria para servi-los? Aí a Torá diz, dentre as nações que estão próximas do território que você ocupar, aí sim você pode tomar delas para serem seu escravo, a partir do momento que elas precisarem, né, de serviço, que elas precisarem que você arrume esse trabalho para eles, tá? 45. Você também pode comprar dos filhos dos residentes que nasceram em sua terra, que moram entre vocês, e de suas famílias que vivem com vocês em sua terra. Esses escravos tornar-se-ão propriedade permanente. Essas pessoas, esses residentes que moram aqui com o povo judeu, são justamente pessoas que vieram de outra terra, tá? Casaram com mulheres dentro do povo ali, geraram-se filhos, aí sim a Torá fala, aí você pode tomar deles como escravo. Entendendo que a questão escrava aqui é um termo até pejorativo nos dias de hoje, mas nós estamos entendendo que seriam servos, tá? Se o nosso primeiro versículo já fala para a gente não tomar um judeu, se um judeu ele viesse ele empobrecer, tá? E você tomar ele como escravo, não, você vai fazer ele como fosse um assalariado. É o mesmo caso aqui, você não vai tratar uma pessoa como um escravo, tá? Entendam bem isso. A Torá, quando ela menciona aqui no 44 e no 45, dos povos vizinhos, você vai usá-los, porque o Yehudim, o judeu, não poderia permanecer como escravo permanente, tá? Como diz o versículo, esses escravos nasciam propriedade permanente. Aqui, Irache ele comenta que, ou seja, os filhos deles que nascerem dentro ali do povo, que você já adquiriu como escravo, como servo, eles vão continuar prestando serviço ainda para os seus filhos, tá? Essa é a interpretação literal do texto, tá? Você deve mantê-los como uma propriedade hereditária, para transferir a seus filhos após vocês como propriedade, e assim eles servirão a vocês indefinidamente. No entanto, seus irmãos, os filhos de Israel, vocês não devem lhes sobrecarregar com trabalho pesado. Então a Torá, ela é bem específica aqui. Aqueles dos outros povos, das nações que tinham ali na vizinhança, eles sim poderiam vir trabalhar e ficar trabalhando permanentemente para o povo de Israel. O judeu, o israelita ali, não. Você não poderia fazer o mesmo com ele, até porque, como eu disse, se o Yovel, o jubileu, caísse entre os 6 anos aí que ele tinha como trabalho, ele era liberto antes, tá bom? E aqui nós encerramos a nossa sexta parte aqui da porção de BA, tá bom? Amigos, mais uma vez, eu quero agradecer a vocês, tá? Como de costume, eu vou fazer também a próxima, a sétima e última parte, num vídeo separado, tá bom? Ainda lanço hoje aqui. Mais uma vez, um Todarabá, muito obrigado por você ter chegado até o final desse vídeo, tá? Bekol Tov, tudo de bom, Atzlahá, sucesso na vida, tá? Você que é novo no canal, chegou aqui, gostou do assunto, gostou do vídeo, se inscreva, deixa um like, compartilhe esse conteúdo para quem você acha também que é de interesse saber, tá bom? E mais uma vez, véspera de Shabbat, Mashiach, que o Mashiach se revele ainda hoje, senão no domingo que vem estaremos aqui com a nossa última parte do livro de Vaikra, do livro de Levítico, tá? A nossa última paraxá de Bechukotai, tá bom? Nos vemos então no nosso próximo vídeo. Mais uma vez, muito obrigado, Bekol Tov, tudo de bom e Lehi Traot. Nos vemos até
mais. Tchau, tchau.